da elite dominante. Você é rico. Você gosta do quê? Da Igreja Católica. Eu Você é católico? Gosto da Capela. Joana d'Arc, gosto do Santo Expedito. Santo Expedito foi um grande São guerreiro. Francisco de Assis, São Nicolau. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Temos uma aqui. santa agora. Hã? Tem uma santa, Santa Dulce do Brasil. Sim. Tem santa, a né? irmã Dulce. Dulce. Mas então, aqui no... Mas você vai à missa? eu não vai. Já foi queria coroinha. muito Eu ver. admito que eu fui vai. recentemente. Recentemente uma pessoa morreu, eu fui numa missa, né? Eu fui obrigado. E confesso que eu achei extremamente chato. A missa chato. de sétimo dia. essas Nos coisas. primeiros 3 minutos eu queria ir embora, eu fiquei uma hora. na missa. Nossa senhora, como que o povo aguenta? A missa era interessante na Idade Média, quando não tinha televisão, não tinha celular. Aí você aguentava uma missa. Hoje eu não consigo, admiro quem consegue, mas eu não consigo. Muito bem, mas a sua questão, por favor. Então, aqui ó, no seu livro, você é o pastor que fingiu ser morador de rua durante um tempo. Foi. Né? E aqui já diz uma frase que eu gostei muito logo de cara: como a caridade aumenta a miséria. Eu imagino que a caridade aumenta a miséria, por quê? Porque quando alguém pede dinheiro, né, na rua, quando um estelionatário aplica um pequenino golpe, ele quer pedir dinheiro de novo. Quando ele recebe o dinheiro, ele vai pedir de novo. Ele viciou. Vai pedir de novo. O estelionatário também. Ele se vicia em cada vez que ele aplicar um golpe maior. Então eu vos pergunto se eu tô certo e como a caridade aumenta a miséria. Como é que é? Tô certo ou tô errado? Sim, você tá certo. Existem muitos motivos pelos quais as pessoas param na rua, né? O nosso erro muitas vezes já começa em nós tentarmos achar um motivo único pra alguém estar na miséria. E são indivíduos, seres humanos, cada um tá lá por um motivo particular, quer seja uma desgraça pessoal, alguma tragédia, ou mesmo por um exercício de vontade, que é isso que a gente geralmente não acredita, que alguém pode exercer a vontade pela mendicância. Ele poderia não ser mendigo, mas está ali porque quer, basicamente. Algumas pessoas que estão na rua estão porque existe uma cultura de caridade irrestrita e impessoal que é abundante na rua. Se a gente não tiver envolvido ou com trabalho com morador de rua, com ações de caridade ou algo assim, talvez a gente não veja isso e talvez, dependendo do modo como a gente interprete a vida, a gente nem acredite. Mas esse tempo que eu passei na rua me fez ver como as pessoas são generosas. Como as pessoas estão na rua. Quanto tempo você ficou na rua? Eu fiquei um período de um ano indo quase todos os dias lá na rua, né? As pessoas generosas, você diz as que estão na rua? Não, as pessoas que estão indo na rua. Ajudar os moradores de rua. Tá. Então você vai numa praça, num grande centro, numa grande boca de rango e algo assim, cara, vão dezenas, às vezes, de grupos entregar comida. Ao ponto de, a realidade que não me contaram, que eu vi, era de mendigo escolher o que comer. Então, não gosto disso, eu vou esperar o outro, né? Porque existe muita caridade, existe muita bondade. A gente pode ter alguma fé na humanidade, assim. As pessoas realmente são boas. Elas estão preocupadas com gente miserável e estão indo alimentar os miseráveis. São boas e são ruins também. Também, né? O ser humano é um ser complexo, isso aí, tem de tudo, né? É só a gente olhar pra nós mesmos, né? A gente vê maldade e bondade o tempo todo. Aí. Porque nós somos tanto imagem de Deus quanto corrompidos pelo pecado. Mas a ideia é, as pessoas que estão na rua, infelizmente muitas delas entenderam que aqueles que muitas vezes estão lá pra ajudar praticam um tipo de caridade irrestrita e impessoal. As pessoas não querem engajamento, elas não querem fazer uma diferença real. A impressão que dá é que muitas vezes o mendigo é um instrumento de entretenimento moral. É só um jeito de se sentir melhor. Fazer uma coisinha aqui boa e eu volto pra casa feliz. Eu vou dar uma comida e volto, vou dar um pão e volto. E foi o modo como eu fiz caridade por muito tempo na minha vida. É você se sentir um pouquinho de Deus. Você usa ele como superior também. Você tá ajudando. Você se sente um pouco, fala, olha como eu sou legal. Elevado, né? Qual o problema? Quando a gente vai usar o mendigo pra nossa superioridade moral, e a gente não se engaja, não se relaciona, não tenta entender pra resolver o problema, a gente só quer fazer uma breve distribuição de renda, entregar uma comida e pronto, a gente cria essa cultura de paternalismo muitas vezes, de que a gente ensina pro cara que ele não é digno de conquistar nada. Um exemplo, eu tava sentado uma vez na praça, vestido de mendigo, e eu tava do lado de um cara lá e chegou um moço, não é, de uma igreja, aí ele perguntou se eu queria um caldo. Um caldo e tal. Aí eu disse, não quero não. Eu não queria ficar comendo a comida dos mendigos, porque deixa os caras comer, né? Eu tenho comida em casa, né? Claro. Aí não, mas tá bom o caldo. Não, eu não quero. Aí, não, mas eu comi. Ele tentou me convencer de que, olha, eu comi o caldo, tá bom. Aí ele saiu, deu 30 segundos, ele volta com o caldo. Aí ele pegou a minha mão, que estava sob minha coxa, pegou a minha mão, aí ergueu a minha mão
Aí enlaçou com a própria mão os meus dedos em volta do copo e colocou em direção à minha boca, assim, ó. Tá bom, come aí, entendeu? O que é que um cara que sobrevive disso, o cara é um mendigo, ele vive do que dão. Como é que esse tipo de tratamento, o que é que isso gera no caráter de alguém, sabe? O que é que isso gera numa pessoa que tá ali entendendo que ele é um recebedor o tempo inteiro. Ele nunca vai produzir nada, ele nunca vai dar nada, ele nunca vai merecer nada, ele nunca vai conquistar nada. Ele só recebe, ele só recebe. E a gente ajuda a ensinar o cara disso. A gente cria uma pedagogia do paternalismo. O cara só recebe. Agora, tem muita gente que percebeu isso e se aproveita disso. O cara percebeu que ninguém tá nem aí pra quem tá recebendo a comida. Então o cara poderia não estar na rua, e essa foi, e eu vou dizer, na minha experiência anedótica, na minha experiência, foi a maioria das pessoas que eu encontrei na rua. Uma maioria poderia não estar lá. Tem um grupo que não, que tá lá por miséria mesmo, tá passando fome. Tem gente que quebra o elo com a sociedade. Isso, que precisa realmente de ajuda. Você Agora sabe... tem gente que não, tem gente que tá lá, cara, que tem casa alugada, tem um lugar pra voltar, sabe onde tá a família e não volta porque não quer. Trabalho, né? Virou trabalho. Não é que é trabalho. O cara quebra o elo com a sociedade. Ele não pra algumas pessoas, sim. Você sabe que você tá falando um negócio, cara, que a Soninha falou. A Soninha é uma vereadora aqui, não sei se foi da MTV e tal. A Soninha. Namorou, né? E ela trabalha com serviço social, tá? Acho que é vereadora ainda. Vou pôr aqui, ó. E ela falou exatamente isso. Ela falou o trabalho social, ele tem que ser individualizado. Sim. Porque ele falou, você tem que conhecer as pessoas que estão lá. Não adianta o Estado querer falar, vamos cuidar das pessoas, vamos ser bons, generosos, porque é impossível isso aí. Porque cada um tem a sua história e tem que ser individualizado. Então é uma coisa difícil, né? Não é só porque tem que ser individualizado, porque cada pessoa tem uma realidade particular. Tem que ser individualizado porque o problema de pobreza dessas pessoas não é só financeira. A pobreza financeira, às vezes, sempre tá ali em volta, mas há uma pobreza humana, há uma pobreza espiritual, há uma pobreza relacional, há uma pobreza familiar, há várias outras pobrezas que os autores hoje falam muito sobre essa multidisciplinaridade da pobreza, que tem que ser tratada. E como é que o Estado trata isso? Como é que o Estado trata a visão errada que um cara tem de si? Como é que o Estado trata um mau relacionamento familiar? Eu tava com um cara lá na rua, ele tava dizendo, ele foi funcionário público até determinada fase da vida, aí a esposa morreu de leptospirose. Eu não sabia nem que ele se morria disso. Aí morreu de leptospirose. Eu nem sabia. Hoje em dia, aí a mulher dele morreu, ele ficou desesperado com aquilo, pegou o carro, acelerou o máximo que pôde no poste pra morrer. Não morreu. Foi pro hospital. E do hospital ele ficou com vergonha de olhar pros filhos e foi pra rua. Do hospital pra rua e sumiu. Tá 3 anos na rua bebendo cachaça o tempo inteiro. E ele chorava pra mim. Chorava. Por quê? Porque ela era tão boa. Chorava. Bebia cachaça. O que é que o Estado consegue fazer com esse cara? O que é que o Estado pode dar pra resolver o problema desse cara? Absolutamente nada. O Estado é um monte de burocrata, são pessoas que são funcionários. O Estado não está preocupado com o bem-estar de ninguém. O Estado usa ele para ganhar voto. Então, mais nunca for eleito. Os indivíduos podem ir lá fazer diferença. Então, antigamente, quem cuidava disso era a igreja. A igreja sempre ainda cuida, graças a Deus. Sim, sim. A gente vê muitos trabalhos sociais feitos pela igreja. Mas você acha, nesse período que você ficou, e ser um cara inteligente, um falador, um pequeno calango que renasce... Pequeno calango, vou assumir isso pra mim. Um fênix que renasce das cinzas. O calango é o fênix do Nordeste, cara. É, isso aí. É uma coisa maravilhosa. Você acha, qual é a nossa responsabilidade com os menos favorecidos, vamos dizer assim? Excelente. Qual é a responsabilidade que a gente tem com os pobres? Nós somos membros do mesmo grupo, né? Somos todos seres humanos, né? Existe uma empatia que deve existir entre nós pelo simples fato de sermos seres humanos. Ainda considerando que o indivíduo que tá na rua não é muito diferente da gente. Né? A gente ainda tá na idade de virar mendigo, certo? Ainda dá pra alguns de nós parar no meio da rua. Dá pra chegar lá. Dá pra chegar lá, viu? Talvez um de nós aqui a gente tenha que buscar depois. Mudar a carreira, né? Mas você falou... Quem sabe a gente busca o vinheteiro numa praça um dia? Tem cara.